Eu sou nutricionista de formação, tá? Eu concluí meu mestrado, na Universidade de São Paulo, né, em biodinâmica do movimento humano. Depois eu fiz o meu doutorado, né, na Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada, com um estágio de doutoramento aí no Instituto Norueguês de Ciência e Tecnologia. E agora, né, finalmente aí conduzindo o estágio de pós-doutoramento, né, e dividindo aí o tempo disponível aí com as atividades de docência, né, e, né, na parte clínica. Ah, que legal, que legal. E como é que tá hoje as competições? Ficou de stand-by? Como é que tem Ah, sido isso? bom falar nisso, né? Então, falei da parte acadêmica, assim, trago assim um pouco de experiência também nesse sentido, né? É uma experiência, diga-se de passagem, assim, extremamente, né, que eu avalio como extremamente válida. Então, assim, quem tiver algum dia a oportunidade, né, de conduzir a preparação de algum atleta, ou mesmo de se preparar, né, então é uma experiência bem bacana. Atualmente, né, eu diria que não aposentado, vai, mas um tempo aí das competições, né, afastados. A minha última competição foi em 2017, né, numa competição que a gente tem, que é um pouco mais tradicional, né, que se chama Mister Santos. Tá? Me sagrei também campeão estreantes no estado de São Paulo, né? Campeão estadual, né? E aí no mesmo ano, campeão brasileiro, né? E mais recentemente aí, né, tentando planejar alguma coisa nesse sentido à medida aí que o tempo permite. Então, de antemão eu já falo, né, que é uma experiência extremamente bacana, válida e que me trouxe aprendizados assim que jamais a parte, né, teórica de artigos, de livros, elas nos trazem, tá? Então, gente, quem tiver a oportunidade de ter aprendizado nesse sentido, indico, tá? E sugiro fortemente. É um baita currículo acadêmico aí dentro do esporte, né? E isso eu acho que torna mais legal a live, que a gente vai falar em todos esses âmbitos, né? A gente consegue ter sua experiência em todas as partes. Então, para dar o pontapé inicial, já que você falou até dessa questão da preparação, ou como atleta ou até como nutricionista, qual é o papel hoje do nutricionista dentro do esporte? Qual é o papel que ele ocupa dentro do esporte hoje? Você vê um crescimento de nutricionistas dentro do fisiculturismo, atuando com os atletas? Fernando, vejo sim. Vejo, embora ainda não proporcionalmente à quantidade de atletas que a gente vê nas competições, né, ou que estão surgindo a cada competição, né? Então a gente teve nas últimas décadas, né, o incremento de algumas categorias, né, por exemplo, as categorias que a gente denomina de men's physiques, né, as categorias que as próprias categorias femininas também que envolvem, né, que fizeram, né, o esporte ficar muito mais popular, e isso trouxe também, né, uma quantidade bem maior, né, de atletas, e é o que a gente percebe em cada competição. Bom, o nutricionista, de forma, ele até, percebo que ele se insere mais no fisiculturismo atualmente, porém não da mesma maneira, na mesma proporção que a gente tem em termos de crescimento das competições, da quantidade de atletas como um todo, né? Hoje, eu citaria que a gente, de certa forma, até percebe que os nutricionistas estão buscando mais conhecimentos, né, voltados para o fisiculturismo, né? Hoje a gente tem alguns cursos de especialização que são específicos para a modalidade, né? Antigamente quando eu falo até pouco tempo atrás, né, até poucos anos atrás a gente não tinha isso, né? E eu estou vendo aí também que tem bastante aluno da graduação, né?
e de antemão, né, eu já passo esse recado, né, que dificilmente vocês vão, né, conhecer mais de perto aí o fisiculturismo, né, ou vão ver essa modalidade um pouco mais aprofundada. Então, o conhecimento acaba sendo necessário, né, de ser buscado fora aí, né, dos cursos de graduação, né. E aí, assim, com relação à parte clínica também, por incrível que pareça, eu não consigo perceber isso nos atletas, principalmente nos que vêm chegando agora, né, como novatos, como menos experientes, eu diria assim, né? E fazendo uma busca assim bem rápida aí na literatura, né, tem uma investigação, inclusive, de 2017, que ela cita que os atletas mais experientes são aqueles que mais estariam abertos, né, às informações provenientes das evidências científicas, né? Então, talvez, se a gente for pensar nesse sentido, quem mais necessitaria estar buscando essas informações, quem mais poderia se beneficiar com essas informações, que é o pessoal novato, o pessoal que está chegando agora no esporte, né, poderia se, né, tá se beneficiando, né? Então, na verdade, o que eu percebo é assim, o atleta que está chegando agora, ele, talvez por ser mais, né, inexperiente, ele é aquele atleta, de certa forma, que a gente considera um pouco mais marrento, né? Aquele atleta que a gente percebe que troca muito de treinador, né? Às vezes ele até inicia o trabalho, né, com um determinado treinador e ele interrompe no meio da preparação, passa para outro treinador, discorda de alguma estratégia, enfim, né? Talvez mais nesse sentido, os atletas mais experientes, que já têm algum tempo que já estão há algum tempo aí no esporte, né, pelo menos o que eu percebo é que eles são um pouco mais abertos, né, eu diria assim, e mais receptivos, né, no que diz respeito aos profissionais envolvidos com nutrição, né. O que acontece muito hoje, né, é o que se denomina de coach, né, que é aquele cara que faz o monitoramento, que faz o acompanhamento do atleta, né, e que cuida de toda a parte, né, nutricional, cuida da parte de treinamento e cuida da parte, sei lá, de farmacologia, por exemplo, né? Então o cara faz tudo, na verdade. Então isso em parte contribui também, né, para a parte dos atletas não estarem sendo monitorados mais de perto aí pelos profissionais da nutrição, tá? Eu acho que essas considerações aí, eu acho que elas são bem cabíveis, né? Embora isso tenha melhorado, né, ainda está engateando. Com certeza. A verdade é que eu, por exemplo, trabalho muito com atletas de luta, né? E também é uma realidade, né? Você tem estudo mostrando quem eles procuram na perda de peso. Por exemplo, aqui no Brasil teve um estudo que a gente estava quase empatado com a família. Então eu estava ali entre a mãe e o nutricionista, em quem eles procuravam, né? Em quem eles confiavam. Então, assim, realmente são coisas, culturas, mas eu vejo que vem mudando, né? E dentro disso, eu tenho acompanhado cada vez mais nutricionistas assim que são muito fortes no esporte, né? Tenho visto cada vez mais como é o seu caso. E eu tenho visto muito assim alguns posts e tal falando sobre tentando tirar uma cultura antiga que parece haver no esporte, que é um pouco de uma restrição de alguns grupos alimentares e etc. Então, como é que é a sua visão de hoje? Você acha que o fisiculturista hoje ele mudou um pouco essa característica? Por exemplo, leite, pão, feijão, vegetais, frutas, isso está dentro da dieta de um fisiculturista ali, campeão? Tá. Bom, a gente conduziu uma investigação que ela foi publicada em 2018, né? A gente esperava que alguns hábitos que eles já mostravam nas décadas passadas, como, por exemplo, restringir
grupos inteiros de alimentos, como é o caso dos leites e derivados, né? Sempre houve a crença, né, de que o consumo desse grupo de alimentos deixaria a pele mais grossa, deixaria o fisiculturista mais retido, né? E ele acabava por restringir, né? Talvez por escutar isso de alguma fonte de informação, né? E a gente acreditava que isso já havia, né, melhorado, né? Que o culturista já começava a incluir, né, os grupos que antes, né, ele normalmente, habitualmente não consumia, né? Frutas, por exemplo, também é outro grupo de alimentos, né, que a gente percebe ainda muita restrição por parte deles. Mas essa investigação, ela não mostrou isso, ela mostrou que eles ainda carregam alguns hábitos que eles mostravam nas décadas passadas, como, por exemplo, o reduzido consumo aí de leite derivados e de frutas, né? Existe essa crença, e no culturismo não é diferente, né, de que o leite vai engrossar mais a pele, os lácteos, de uma maneira geral, prejudicam o desempenho do atleta, né? As frutas vão deixar o atleta com uma camada de tecido adiposo, vai dificultar o processo de redução de adiposidade, né? Então, assim, essas crenças ainda elas precisam melhoraram, tá? Mas no que diz respeito, assim, e a gente trazer essas informações, eu não diria que isso melhorou tanto assim ainda. Ainda é um caminho a ser percorrido. Mas assim, eu vejo, para gente que está de fora acompanhando algum desses profissionais, como eu falei, eu vejo eles falando muito sobre isso e mostrando até alguns atletas que fazem preparação. O próprio Dudu fala muito sobre isso. Profissionais, né? Um profissional que eu admiro e respeito bastante, né? Talvez assim eu diria talvez dessa geração aí de nutricionistas que está mais envolvido, né, com o esporte, né? Ele ajudou muito de certa forma a desmistificar, né, essas crenças, né? Essas concepções que os atletas e os treinadores de uma maneira geral eles carregavam e ainda carregam em parte, né? A gente também tem que dar o braço a torcer assim com relação a isso, porque melhorou, mas a gente ainda consegue observar bastante na conduta, eu diria que até de alguns profissionais da nutrição. Entendi. E dentro disso, né, a gente está falando aqui de alimentos, de grupos, mas sobre os macronutrientes. E aí falando um pouquinho da ciência para depois a gente entrar na prática. Existe hoje um material consistente dentro da ciência sobre macronutrientes, quantidades, enfim. Claro que tem ciclos dentro da preparação, mas existe um material hoje que você considera robusto sobre isso? Eu diria que a gente já tem bastante informação, tá? Guidelines ainda com relação ao culturismo, a gente não tem ainda nenhum específico, né? Então a gente acaba recorrendo aí às diretrizes, às recomendações do Colégio Americano para atletas de força de uma maneira geral, né? E a gente traz ou adapta aí para o fisiculturismo, né? Existem algumas recomendações que são baseadas em revisões, não revisões sistemáticas, né? Mas de certa forma já tem algum grau de evidência, né? Principalmente publicado por um grupo, né? E pelo cara que talvez mais escreva hoje sobre fisiculturismo, que é o Eric Holmes, né? Então ele tem diversos materiais, traz bastante sugestões e propostas interessantes, né, que são baseadas em evidências científicas. Bom, eu diria que assim, recomendações, né, específicas para o esporte a gente ainda não tem, né? A gente tem essas revisões, a gente tem algumas propostas interessantes e, por outro lado, a gente tem algumas propostas que a gente considera emergentes também, né, que são as propostas relacionadas às estratégias de realimentação, né, de ciclos de carboidratos, de ciclos de outros macronutrientes, né, algumas propostas
que são inseridas também dentro da preparação, envolvendo periodização nutricional, que é o planejamento mais voltado para as necessidades específicas de cada fase da competição, tá? E em termos de recomendações, pelo menos o que eu mais corroboro, né, seria as propostas dessas que são baseadas nessas revisões, né, que mais se aproximam das necessidades do ponto de vista mais aplicado e mais prático também. Tá? Legal, legal. Tem muito, realmente eles fazem trabalhos bem interessantes, né? E do ponto de vista, acho que o macronutriente que mais se debate assim, é a proteína, né? Então, a gente via historicamente também uma atenção muito grande do atleta para a proteína, né? E hoje a gente também vê uma corrente olha, não precisa tanto, dá para ser com tanto, enfim. Como é que é a sua visão nisso, no sentido da proteína, por exemplo, do consumo proteico do atleta? Você ainda acha que tem muitos atletas que consomem mais do que deveriam, o que precisariam no caso, ou você acha que isso vem mudando? Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, né, com o que a gente percebia, né, nas décadas de 90 e mesmo depois dos anos 2000 até mais ou menos 2010, os atletas já conduziam as dietas com muita proteína, né? Então sempre se acreditou, pelo menos os culturistas acreditavam que o que você ingeria de proteína seria transformado teoricamente ou convertido em massa livre de gordura, né? Ou massa muscular mesmo, né? E esse hábito eles carregam ainda, pelo menos é o que a gente percebe tanto na prática, como no que diz respeito às investigações que conduziram, né, os inquéritos alimentares, e eles não deixaram de fazer uma dieta rica em proteína, né? E aí as recomendações, a gente tem uma literatura bem ampla, principalmente no que diz respeito à ingestão proteica, né? Desde as diretrizes mais básicas, que a gente considera aí a ingestão, né, nos ranges, eu diria, inferiores, aí, girando em torno de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, até 2,2, 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. E aí, se o atleta está em restrição energética, a gente abre um pouco mais esse range superior, né? Com possibilidades da gente otimizar a ingestão de proteínas ainda mais, tá? Então, assim, a ingestão proteica, ela sempre foi considerada necessária, né, pelos atletas e pelos treinadores envolvidos. Ela continua, é um hábito que eles carregam desde décadas passadas, né? Ao contrário do que a gente percebe, por exemplo, dos hábitos relacionados à ingestão de gorduras e de carboidratos, né? A gente tinha muito a questão relacionada aí à fetofobia, né, nas décadas passadas, e aí eu diria que até nas duas últimas a gente passou a ter a carbofobia, e isso também, né, foi trazido aí, né, para o ambiente, para o meio do culturismo de uma maneira geral, né? E hoje o que mais se percebe são as dietas restritivas, principalmente no que tange a pré-competição, né? As dietas mais restritivas em carboidratos também, né? Porém, é um hábito que eles carregam e mantêm de décadas passadas, é a alta ingestão proteica. Entendi. E pegando esse link, já falando de dieta restritiva, ontem a gente bateu um papo, você estava até presente aí, sobre a baixa disponibilidade de energia nos atletas, né? Foi bem interessante com a Rita, né, colega portuguesa. E eu falei que eu ia tentar fazer esse link aqui, porque na verdade não precisa tentar, né? Eu acho que é um link real, né? Como é que você observa isso? Você acabou de falar das restrições, muitas vezes dietas muito restritas. Qual o impacto que isso pode ter, não só na saúde do atleta, e até na preparação dele como um todo, né? Um aspecto que a Rita falou ontem, que eu achei bem interessante, foi a falta de consenso, apesar da gente já ter, né, publicação de 2 consensos aí, que praticamente, ao meu ver, não mudaram nada de 2014 para 2018,
né, a gente ainda não tem a informação que diga, né, e que te permita falar, o atleta ele vai ter problema com a saúde pela baixa disponibilidade energética. A gente ainda não tem isso, né? E mesmo se a gente for pensar, né, aquele conjunto de sinais, de sintomas, né, que ela trouxe, né, alguns deles relacionados aos transtornos de humor, por exemplo, né, ou mesmo os distúrbios alimentares, eles podem se sobrepor, né, ao que a gente percebe como sintomas da restrição energética. Tá? Então, quem me garante, por exemplo, né, que o atleta já não chegou no meu consultório, né, para fazer a preparação dele, né, trazendo já um distúrbio de imagem corporal, ou um transtorno alimentar que seja. Tá? Então, a gente acaba sem perceber se isso, né, já era inerente ao indivíduo, né, ou isso, né, de repente, é um sintoma, né, relacionado à baixa disponibilidade energética que esses atletas eles normalmente possuem quando fazem as práticas restritivas relacionadas aí ao pré-contest, né? Principalmente quando você tem um atleta, né, que você tem que fazer ele bater o peso e a quantidade de massa corporal que ele tem que perder para se inserir em determinada categoria, ela é muito alta, ela é grande. Tá? Então as chances, né, elas acabam aumentando da gente estar lidando ali com um indivíduo que tenha, né, uma prática restritiva e que culmine nesse efeito de baixa disponibilidade energética. Tá? E interessante que às vezes isso passa meio que batido, né, pelo profissional que está monitorando isso, que está acompanhando isso, né? Um exemplo muito claro disso é quando você chega no momento pós-competição, né? Então o atleta se preparou, né, fez tudo lá direitinho, subiu no palco, competiu. A primeira coisa que o atleta vai buscar, né, quando ele sai da competição, né, não vai ser ele chegar em casa e fazer uma alimentação como ele estava fazendo antes. Não, ele vai querer sair do campeonato, vai querer comer uma pizza inteira, 2 pizzas, né? E aí que a gente começa a perceber de uma forma mais acentuada, né, os transtornos alimentares, né? Provavelmente, né, como consequência aí das práticas restritivas que a gente teve lá no período pré-contest, né? Então, por exemplo, existe uma investigação bem recente que ela mostra que os atletas já no backstage, na hora que, antes deles entrarem no palco, né, que é quando geralmente o treinador libera, pode começar a comer carboidrato, né, que agora você não tem mais, não vai mais seguir nenhuma prática restritiva, né? A gente só vai te encher daqui para frente, né? Que é o que normalmente a gente escuta. E aí a atleta já começa, né, a comer, né, como se, de forma desesperada, já lá no backstage, né? Tem uma investigação bem recente, inclusive do ano passado, que ela mostra que essas práticas elas chegam, né, a estarem presentes em 85% das atletas. Então, se a gente for pensar, né, em todas as atletas que você conhece, né, e perceber que 85% desse total, né, tem transtornos relacionados à ingestão alimentar, né, isso é no mínimo preocupante. Tá? É um número que não dá para a gente estar desprezando. Né? Eu cheguei a ver esse estudo até lá no seu Instagram, e não é só um caso também isolado, né? Isso parece perdurar, algumas delas relatam perdurar por bastante tempo, né? Sim, normalmente isso não cessa, né? Na primeira semana após competição, né? Geralmente
o atleta carrega isso ainda, né? Essa vontade, né, meio que desesperadora de comer bastante, né, no pós-competição, pelo menos aí até 6 semanas após a competição. Isso não sou eu que estou falando, é o que as investigações aí elas trazem, né? Então, assim, isso é preocupante porque, às vezes, o atleta, principalmente se ele pensar que ele tem uma próxima competição, num período de tempo ali, no intervalo de tempo relativamente curto, né, entre uma competição, e normalmente a gente tem, né, os eventos eles são assim, um normalmente é classificatório para outro, que é classificatório para outro, e assim subsequentemente, né? E isso normalmente são semanas apenas de intervalos, né? Se o atleta ele apresenta esses episódios, por exemplo, compulsivos durante a transição de uma competição para outra, isso pode atrapalhar, né, a preparação dele para um próximo evento, né? Então, assim, para o atleta, uma coisa que a gente tem que pensar também são as estratégias que você tem e o tempo que você tem, né, para isso, né? E isso é bem comum porque normalmente, se a gente pegar aqui os campeonatos, né, de Brasília, a gente tem a competição que a gente chama de estreantes, né, que normalmente ela é classificatória para o campeonato estadual, que por sua vez é classificatória para o brasileiro, né, e por aí vai, né? Então, assim, se a gente for pensar na preparação do atleta, a gente precisa também, né, ter em vista aí esses momentos de transição de uma competição para outra, porque eles podem, né, trazer consequências, inclusive na composição corporal, né, desses atletas. Entendi. Além desse estudo que tinha me chamado a atenção, teve outro estudo também que você colocou lá, que falava sobre a supressão metabólica, né, em atletas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que também tem um link com essa coisa de dietas muito Tem restritas, tudo, né, tem muito tudo a ver, severas. sim. São formas de compensação, né, que normalmente a gente só vai perceber no período pós-competição, né? Então, existe até uma proposta de estratégia, né, que se denomina no meio de dieta reversa, né, que elas se propõem a fazer o atleta ingerir uma quantidade, um incremento calórico, né, de forma não tão acentuada, né, que giraria em torno aí de no máximo 200 quilocalorias adicionais em cima, né, dos requerimentos, né? E aí isso faria com que o atleta, pelo menos segundo essa proposta, com que os atletas mantivessem, né, ou pelo menos permitisse com que os atletas eles não subissem demais o peso após essa competição. Mas isso ainda é passível de investigação, a gente não tem dados mais concretos em cima disso. Mas o que eu quero trazer são que essas consequências, principalmente essas formas de compensação que o organismo ele vai mostrar, né, eles vão se dar de forma muito mais aparente, muito mais perceptível, né, e fácil de detecção, né, quando a gente está no momento pós-competição, né, que é exatamente quando o atleta começa a não responder mais, né, as estratégias que você tem em termos tanto nutricionais como de treinamento, né? O atleta, aquela progressão que antes você conseguia observar em termos de resultado, de desempenho, né, você já não consegue mais observar, ou pelo menos a taxa com que isso ocorre, ela diminui de uma forma muito drástica, né? E como eu falei, né, se a gente for pensar nesses períodos de transição, se for pós-competição, né, e você tiver o atleta que ele está no momento de preparação para campeonatos subsequentes, isso vai atrapalhar, né, a preparação daquele atleta. Tá? E já pensando em algumas estratégias, né, para que isso não ocorra, enfim, você já até chegou a citar algumas, né, que são utilizadas. Algo que tem sido
que eu acho que já é utilizado no fisiculturismo há muito tempo, mas que a ciência agora tem mostrado alguns materiais interessantes, que é, por exemplo, o Refeed, né? E a gente estava batendo um papo sobre isso outro dia, você até falou, não sei se eu posso dar spoiler, mas falou sobre Pode um sim. estudo do próprio laboratório, já tinha os resultados preliminares. Se puder falar para a gente, seria excelente. Claro, sem dúvida, aí de primeira mão, né? Com Antes certeza. de ser publicado, né? Ah, talvez antes da pandemia, a gente teve um estudo que foi publicado, né, que foi talvez um dos mais comentados, né, recentemente, né, que foi o primeiro ensaio clínico que a gente teve com atletas treinados em força, né, utilizando a estratégia de realimentação, né. A dieta era conduzida de forma restritiva, e os atletas subsequentemente aumentavam a ingestão calórica em 2 dias, né, subsequentes, né, e isso se conduziu por 7 semanas. Né, então, as estratégias eram baseadas em uma dieta restritiva, 2 dias de realimentação com alto teor de carboidrato, né, de forma que a restrição energética semanal ela era alcançada em um percentual de 25% com relação aos requerimentos energéticos. Né? Então, eles monitoraram isso durante 7 semanas e os resultados foram bem interessantes, né? Porque eles trouxeram uma diferença da utilização dessa estratégia, ela se mostrou mais impactante, né, na preservação da massa livre de gordura do que a estratégia de restrição energética contínua. Tá? E isso é interessante a gente trazer que a restrição energética foi utilizada a estratégia de restrição energética semanal de forma similar. Né? Então, não dá para dizer que foi efeito da dieta ser mais restritiva em um grupo do que do outro, não. Foi a estratégia de realimentação que induziu que culminou nesse efeito, né, nesse desfecho. Né? Uma outra estratégia, a gente, apesar desses resultados serem bem interessantes, né, a gente só tem um estudo que foi publicado, que foi esse, né, com atletas utilizando essa estratégia, e um outro nosso que provavelmente deva sair nos próximos meses, né, que ele traz também um desfecho bem positivo no que diz respeito à preservação dos estados de humor. Né? Então é muito comum quando o atleta ele conduz dietas restritivas, né, ou extremamente restritivas, ele alterar os estados de humor de uma forma negativa. Né? Então parece que essas estratégias, nesse estudo especificamente, a gente observou foi de 7 semanas, no que diz respeito ao desfecho metabólico, ele é considerado positivo, mas também ele parece preservar mais o humor, né, quando você faz essas estratégias de realimentação. Né? Então parece que os desfechos eles são bem interessantes, tanto no que diz respeito à preservação da massa livre de gordura, né, nos estados de humor, e talvez a gente possa ter algum impacto no desempenho físico. A gente ainda não sabe, né? Os estudos ainda são muito controversos, a Rita até falou isso ontem, não dá para dizer que redução de força muscular é um achado, né, quase que certo da dieta extremamente restritiva, que não é. Né? Os estudos ainda mostram, alguns mostram que tem queda de desempenho, outros mostram que não há queda de desempenho. E aí também vai muito de modalidade para modalidade. Né? Então essas estratégias elas parecem ser muito bem-vindas, né? E elas parecem impactar mais quando elas se dão ao longo das semanas, ou seja, em longo prazo. Né? Esse estudo que a gente conduziu, a gente só conseguia observar a melhora dos estados de humor a partir da 4ª semana. Né? Então, isso sugere que
Não é na primeira nem na segunda semana, muito menos na terceira, que eu já vou observar resultados mais impactantes daquela estratégia de realimentação versus a estratégia de restrição energética contínua. Parece que isso se dá de uma forma mais demorada, eu diria assim. E é exatamente o que o atleta, né, ele faz quando ele está na preparação para a competição, né? A gente tem pelo menos a maioria dos atletas, né, utiliza, né, 6, 8 semanas, 10 semanas, né? Isso varia muito de atleta para atleta, mas a gente tem semanas de preparação, né, envolvendo estratégias restritivas. Então, isso pelo menos essa estratégia ela tem se mostrado muito bem-vinda nesse sentido, né, para atenuar, né, essas respostas negativas que a gente tem, tanto do ponto de vista metabólico, fisiológico, como do ponto de vista mesmo, né, de estados de humor, por exemplo, né, que é o que a gente tem de mais concreto até o momento. E no caso do estudo de vocês fizeram essa realimentação controlada? Foi à base de carboidratos? Ou como é que foi essa... Bem legal a tua pergunta, né? A maioria dos estudos, o que é que eles fazem, como esse, por exemplo, né? Você restringe a dieta em alguns dias, né, de uma forma controlada, vai lá e prescreve, né? E prescreve também a estratégia de realimentação, né? Só que na prática, o que a gente percebe é que os atletas, eles têm, hoje é dia de comer mais, hoje é o dia do lixo, né? Os atletas, eles saem para comer, por exemplo, não tem aquela coisa de prescrição, não, eu só vou comer até dar isso de quilocalorias, não. Os atletas, eles vão e comem, né, livremente, que é o que a gente chama de ad libitum, né? Uhum. Então, os atletas, eles têm essa estratégia de realimentação, de consumir alimentos à vontade, que é o que a gente mais vê na prática, né? E ao contrário desse estudo, né, ele restringe a dieta e ela prescreve também os dias, a estratégia de realimentação, né? Ao contrário do que a gente observa na prática e do nosso estudo, por exemplo, o que a gente trouxe foi, a gente acompanhava e monitorava a dieta com a restrição energética e deixava 2 dias para eles consumirem e comerem à vontade. E, por incrível que pareça, a gente não alcançava nos dias de realimentação, né, uma ingestão extremamente alta. Então, parece que na primeira e na segunda semana, o atleta meio que ele come, de fato, ele consome muito mais, né, energia nesses dias de realimentação, quando você deixa ele livre, né? Porém, isso parece perder força à medida que as semanas elas vão passando com essa estratégia. Então, na 4ª semana, por exemplo, os atletas eles parecem consumir menos, mesmo quando você deixa lá os 2 dias para eles consumirem mais energia, né? Então, parece que eles começam, né, a perceber, né, ou pelo menos isso é bem interessante como estratégia, porque é uma maneira, talvez, da gente fazer com que os atletas mesmo, eles percebam, né, que esse consumo energético ele pode ser controlado, né, que é um problema, né, que a gente tem do ponto de vista principalmente envolvendo atleta de competição, quando você libera ele para ir comer, né, aquela refeição livre ou aquele dia lá que ele tem livre, né? Mas é bem em primeira mão o estudo, né? Então é bem legal também poder falar disso na live. E outro dia, tem pouco tempo eu até marquei você num artigo, falava sobre também estratégias de realimentação, etc. E no final eles não defendiam, mas falando que não tem embasamento científico total para isso, mas alguns ciclos que provavelmente também já são presentes aí na rotina do fisiculturista, que em vez de fazer dias de refeed específico, eles defendiam ciclos de restrição calórica, né? Então, vamos dar um exemplo, 2, 3, depende do tempo da preparação, mas 2, 3 semanas, 4 semanas de restrição, para 2 semanas, por exemplo, do atleta poder comer
vamos dizer assim, não à vontade, mas numa quantidade muito maior, né? Estando ali num balanço calórico, enfim. Como é que você vê essas estratégias, se você utiliza ou se você vê isso realmente na realidade? Não vejo isso na realidade, mas é uma estratégia bem atrativa. Na verdade, isso é uma estratégia de periodização nutricional, Sim, né? É um basicamente. planejamento que a gente pode estar conduzindo com o atleta, né? Ah, eu normalmente, né? Quem já teve a oportunidade de ser acompanhado, né, sabe que eu trabalho, né, mais ou menos dessa forma, né? Então, geralmente o atleta ele vai ter 3 ou 4 cardápios, né? E aí eu vou chegar para ele e vou explicar o seguinte, ó, você vai seguir esse de dia tal a dia tal esse cardápio, de maneira que se você seguir esse cardápio, né, você tem esse dia aqui para comer livremente, porém no outro dia a gente volta a fazer esse cardápio aqui, ou então 2 dias após, isso depende muito, claro, né, de atleta para atleta, né? E principalmente se você vislumbra categorias, né, e que o atleta ele precisa ou necessita perder muito peso, né? Então a gente tem essa cautela aí adicional, principalmente para a gente monitorar mais de perto o peso corporal desses indivíduos, né? E essas estratégias, né, que a gente planeja, elas são muito bem-vindas, né? E elas têm se mostrado do ponto de vista tanto mais aplicado, mais prático, como do ponto de vista de investigação científica, a gente tem desfechos positivos relacionados a essas estratégias de realimentação, esses ciclos que a gente acaba operando, né, com a quantidade maior de calorias e em detrimento de outros dias que a gente trabalha com quantidade menor de calorias, né? E dentro também, a gente está falando de periodização, né, de calorias no caso, mas eu vejo também o Dudu, por exemplo, fala muito da ciclagem de carboidrato também. Queria que você falasse um pouquinho também dessa estratégia, o que você acha? Acho bem interessante, né? O principal, talvez, o principal impacto, né, que a gente tem com essas estratégias de realimentação e o que talvez seja mais interessante é você basear essas estratégias de realimentação com manipulações de carboidratos, né? Que essas realimentações, que essas estratégias de refeeds, elas sejam feitas, né, com ingestão mais alta de carboidratos, né? A gente sabe que a gente tem efeito, né, nas fibras musculares de mais reservas de glicogênio muscular, né? Então parece que essas estratégias, elas, pelo menos elas podem ser mais impactantes, né, para atenuar a piora que o indivíduo tem nos estados de humor durante as dietas mais restritivas, né, a queda no desempenho que a gente observa, né, e talvez se a gente for pensar que nem sempre a gente observa queda no desempenho, mas o atleta ele mais treinado, ele percebe também o impacto do treino ou o estresse do treino de uma forma mais acentuada, né? Então, as estratégias de realimentação elas parecem ser bem interessantes também para reduzir essa percepção de estresse que os atletas têm nessas fases mais restritivas, né? É necessidade, né, por vezes, você fazer o planejamento de uma forma mais restritiva, por quê? Porque você tem que fazer o atleta bater o peso no dia da competição, né? E aí cabe, né, claro, né, as estratégias a serem utilizadas de maneira a você atenuar o máximo, né, possível, né, os efeitos deletérios que a gente sabe que tem durante o período pré-competitivo, né, que é onde os atletas mais conduzem essas práticas restritivas. Então, do ponto de vista metabólico, isso é muito bem-vindo, né? E também durante a preparação dos atletas, né? Outros efeitos, né, que a gente sabe que ocorrem e que podem impactar, né? Principalmente se a gente considera essa estratégia aí sendo utilizada em longo prazo. Legal.
E era uma pergunta que eu nem tinha pensado em fazer, mas o Diogo fez aqui, falou um pouquinho sobre o controle de sódio. E é algo que a gente também utiliza com os atletas de luta, que eles também passam pelo corte de peso, mas é algo que ainda eu vejo, assim, eu vejo às vezes os atletas utilizando de uma forma, começa a cortar sódio 4, 5, 6 dias antes da competição. Você podia falar um pouquinho sobre esse processo do sódio, como é que... Existem algumas práticas que os atletas, né, que os treinadores, eles conduzem com os atletas, né, com relação à manipulação de sódio, que eles utilizam, na verdade, são estratégias de sobrecarga, né, e de manipulação de sódio, né, sobrecarga de sódio. Então, se o atleta, por exemplo, né, ele estava praticamente isento, se isentava, né, da ingestão de sódio, tanto através dos alimentos como de sal mesmo adicionado nas preparações. Eu queria agradecer demais, mas mesmo assim a sua presença, além de um currículo acadêmico, um currículo no esporte, eu acho que o principal é que você é uma pessoa realmente diferenciada, muito gente boa, simpático, enfim. Então é um prazer enorme ter você aqui e eu quero agradecer mais uma vez e queria também que você deixasse uma mensagem aí para todos que assistiram a gente aí, que participaram aí firmemente. Fernando, sem palavras, tá? Eu queria agradecer, né, o teu convite, né? Achei brilhante aí a sua ideia de trazer esses profissionais, Brasil, Portugal, né? Fazer esse link aí, né? A gente só fala em Covid hoje, né? E a gente parou de falar de nutrição, né? Durante alguns dias aí, então, né? Eu só tenho a agradecer aí, tá? Me sinto honrado e eu espero, né, que a gente, na próxima live, a gente consiga, né, alinhar mais de forma direcionada aí nossos temas, porque tem bastante coisa interessante aí para falar, tem muita coisa que a gente não conseguiu, né, falar de uma forma mais detalhada hoje, mas fica aqui os meus agradecimentos, tá? E ficar sempre aí disponível, né? Se for para falar aí de culturismo, de estratégias nutricionais voltadas aí para o fisiculturismo, né? Até o dispor, tá? A gente só precisa alinhar aí os horários e agradecer também a presença do pessoal, tá? E a participação de vocês e a combinar aí a próxima live, né? Com certeza. Aguardem que promessa é dívida e muito obrigado, professor.